Olá, pessoas lindas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na Banzine, eu sou o professor Pettini. E antes que eu me esqueça, já clica no botão do like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades. Todo sábado a gente tem live aqui e acredito que toda quarta-feira agora a gente vai ter conteúdo também, tá bom? Então, novidades chegando aí no canal. Hoje nós vamos falar sobre o efeito do jogo GTA utilizando o software Photoshop, como dar aquele upgrade nas suas fotos e fazer aquele avatar maravilhoso para a internet. Então, nós vamos utilizar a fonte do GTA, tá aí na descrição, tá aqui embaixo na descrição para você baixar. E como a gente vai ter que fazer seleções e demora um pouquinho para fazer no Photoshop, eu também já disponibilizei o arquivo inicial para você aí embaixo, se você quiser acompanhar junto. Então já aproveita, faz o download. E sem mais delongas, vamos botar a mão na massa. Então olha só, pessoal, hoje nós vamos aprender a transformar isso nisso. Olha aí essa transformação maravilhosa, tá? Basicamente, pessoal, o efeito ele é muito fácil de ser feito, tá? Nós vamos trabalhar com aplicação de filtros, tá? E no finalzinho do vídeo tem uma dica extra só para quem está acompanhando ao vivo, tá? Essa não vai ficar disponível depois não, tá? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, primeira coisa que você precisa fazer aí no arquivo de vocês, então essa aqui é a imagem inicial, certo? Nós vamos trabalhar com edição não destrutiva. O que é edição não destrutiva? A gente vai evitar mexer nos pixels da imagem. Por que a gente trabalha desse jeito? Isso é uma filosofia de trabalho no Photoshop que faz com que você não altere radicalmente o arquivo e caso você precise voltar atrás para fazer alguma modificação, os pixels originais estão todos lá, tá? Então é por isso que a primeira atividade aqui é você duplicar a camada de fundo, tá? E para fazer isso nós vamos usar o comando Ctrl J, tá? Ctrl J. Então, dando Ctrl J, você já vai duplicar aqui a camada. Depois, o segundo passo é fazer uma seleção em volta aqui do objeto principal, né? Então a gente faria aqui uma seleção, aqui, ó. Seleciona todo mundo. Isso aqui é um processo um pouquinho demorado, tá? E eu já deixei disponível aí para vocês. Então basicamente seleciona e cria uma máscara, tá? Então depois que você fizer a seleção, é só você apertar aqui no botãozinho da máscara. Esse aqui, ó. Adicionar Add Layer Mask. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. E aí ele já vai criar ali uma máscara, tá? Para separar o objeto do fundo, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, como isso demora um pouquinho, eu já deixei pronto aí para vocês a máscara, tá bom? Já está aí no arquivo de vocês, ele já está aqui com a máscara pronta, certo? E a outra coisa que a gente vai precisar é de um fundo mais interessante que esse fundo que está aí para combinar com a imagem, tá? E aí eu já deixei para vocês aí esse fundo de HQ, tá certo? Porque a gente vai aplicar um efeito que ele tem uma pegada parecendo ilustração e aí esse fundo ele tem mais a ver, tá bom? Vamos lá então. Depois que você aplicou a máscara, tá? Aí agora a gente começa, nós vamos fazer o seguinte, vamos salvar essa seleção da máscara para depois, para a gente vai utilizar ela para fazer a sombra, tá? Então, ó, isso aqui, ó, para fazer esse daqui, deixa eu deletar isso aqui que eu fiz só para mostrar para vocês rapidinho. Então aqui, ó, uma parte do efeito aqui, cadê? Opa, aqui, ó. Uma parte do efeito é a sombra. Isso aqui, ó. Essa sombra aqui, então,
para fazer essa sombra depois, a gente vai utilizar a seleção da máscara. Então agora eu vou ensinar para vocês como salvar a seleção da máscara. Tá? Então vamos lá para o arquivo de vocês. Você segura o Ctrl e clica aqui, ó, na thumb da máscara. Com o Ctrl apertado. Vai gerar uma seleção aqui, ó, como vocês estão vendo. Tá? Essa seleção nós vamos salvar para depois. Sobre essa seleção, o que eu queria dizer para vocês? Dependendo da imagem, da qualidade que tiver a imagem, você tem que fazer a seleção um pouquinho mais para dentro do que a imagem para eliminar o fringe, que é a invasão de cor, tá? Então observem que a seleção toda está um pouquinho mais para dentro da imagem. Ok? Vamos lá então. Você vai vir aqui em seleção, salvar seleção. E aí vamos colocar aqui, vamos dar um nome aqui, pessoa. Então aqui você deixa inalterado aqui e coloca aqui pessoa. E vamos dar um OK. Tá? Para que a gente fez? Para que nós fizemos isso? Para depois nós utilizarmos essa seleção para fazer a sombra. Espera aí, pessoal, deixa eu resolver um probleminha aqui. Parece que vocês não estão vendo a aba do filtro que eu estou usando, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí, agora vai. Bora ver agora. Agora vai. Aí, isso aqui não estava aparecendo para vocês antes, né? Tá bom. Então vou repetir o passo, tá? Então, clica com deixa eu apagar aqui, canais. Deletar isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, você vai clicar segurando o Ctrl aqui na thumb da máscara. Vai carregar a seleção, né? Vai gerar uma seleção. Você vai vir aqui em seleção, salvar seleção. E vou salvar aqui, isso aqui é meu amigo Daniel, vou botar aqui o nome dele, Daniel. Basicamente eu estava apresentando uma foto dele para nossa live de ontem. E eu peguei nas redes sociais, aí ela veio com baixa qualidade. E eu precisava me virar, então eu utilizei a criatividade aqui para lidar com essa imagem de baixa qualidade, né? E aí eu pensei nesse efeito que ia dar super certo com o tema que tinha a ver com HQ, né? Então nós já salvamos. Isso fica salvo aqui em canais, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui em canais, fica salvo aqui. Aqui a seleção salva, ok? Então vamos voltar aqui para os layers. Feito isso, o que nós temos que fazer? Pegar essa camada aqui e preparar ela para receber os filtros. Só que de novo, a gente vai fazer isso de maneira não destrutiva. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar com filtros inteligentes, Smart Filters. Então, tu vai selecionar aqui a camada, vai vir aqui em filtros e converter para Smart Filters. Tá? Então, clicou aqui, ele vai converter. Esses filtros que nós vamos trabalhar, pessoal, eles são um pouquinho pesados. Então, é ideal que vocês trabalhem com a imagem já no formato final que vocês vão exportar, se for para redes sociais. Né? No caso aqui, eu vou dar um Ctrl Alt I para alterar o tamanho. Aqui já está com 1080 por 1080. Ctrl Alt I, tá? Que é o formato final que eu quero exportar. Às vezes, quando a imagem sai da câmera, ela sai bem maior do que isso. Então é legal já reduzir para o tamanho final. Geralmente redes sociais é um tamanho menor. Para não pesar tanto no hardware do computador, tá bom? Então aqui eu já estou com 1080 por 1080, o arquivo de vocês já está pronto. Tem um outro arquivo que eu vou explicar para vocês no final, que a gente já vai fazer uma reduçãozinha, tá? Daqui para frente, pessoal, é simples, tá? Daqui para frente é simples. Então a gente vem aqui, ó. Primeira coisa, precisamos mexer aqui na luz e na sombra, melhorar um pouquinho esse contraste luz e sombra. Você vai vir aqui em imagem, Adjustments, Shadow and Highlights aqui, ó. Pá. Essa configuração que ele vai carregar aqui básica para essa imagem, para a maioria das imagens já tá bom, já vai dar boa.
tá? Se vocês quiserem experimentar um pouquinho mais, clica aqui em Show Me More Options e vai abrir aqui mais opções. Mas assim, essa que vem por padrão, ela já resolve bastante para esse tipo de efeito, tá bom? Então, esse foi o primeiro efeito, ele é bem rapidinho. Deixa eu fiz aqui uma, para não esquecer aqui. Agora a gente vai mexer no Surface Blur. Para quê? Para começar a tirar as imperfeições e deixar a imagem um pouco mais flat, tá? Então a gente vem aqui em Filtro, Blur, Surface Blur, tá? Vamos trabalhar aqui com raio 50 e o Threshold 10. Por que eu usei o Surface Blur e não o Gaussian Blur? Porque o Gaussian Blur ele borra a imagem toda. O Surface Blur ele borra só no meio, ele não borra os limites, tá? As bordas, ele não borra as bordas, então ele mantém um pouco da definição. O Gaussian Blur já não ia funcionar tão bem. Então vamos dar um OK aqui. Perceba que apesar de ter suavizado a imagem, nós não perdemos, consegue manter boa parte dos detalhes, tá? Opa, tá carregando aqui. Então agora, depois disso, nós vamos por Poster Edges. O pessoal tá pedindo pra gente ir um pouco mais devagar. Tá bom, tá bom. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu tava cansado, eu tava pra dormir, eu acabei de tomar uma pílula de cafeína e eu tô um pouco pilhada. Tá bom, vamos lá, vamos um pouquinho mais devagar. Então, primeira coisa, luz e sombra, dá uma balanceada, tá? Evita contraste muito forte, senão o efeito fica muito saturado, fica muito exagerado, tá? Então, primeiro passo, equilibrar as sombras. Segundo passo, borrar, suavizar um pouquinho a imagem, tá? Para quê? Para misturar melhor ali luz e sombra e suavizar o efeito. Percebam que principalmente aqui na área do pescoço, ó, já começou a dar uma suavizada, né? Olha aqui, ó, antes, muito ruído aqui no meio, tá? E depois elimina boa parte do ruído. Senão esse ruído no próximo efeito ele cria muita interferência, tá? Agora o nosso próximo efeito é quando a gente vai trazer as linhas para dar aquele aspecto de desenhado, tá? Que é o Poster Edges. Então vamos lá, Poster Edges, vem aqui em Filtros, tá? Galeria de filtros, Filter Gallery. E agora, vamos aqui, ó, em Poster Edges, tá? Poster Edges. E aqui, pessoal, aqui depende muito da imagem, ok? Depende muito da imagem que vocês estão trabalhando. E do tamanho da imagem que vocês estão trabalhando e de como é que tá as cores nessa imagem que vocês estão trabalhando, tá? Então aqui você tem que realmente experimentar. Aqui, como eu já fiz antes, fica bom aqui no 4, né? 4 no 0? Agora. O Posterization você vai jogar no máximo aqui, ó. Né? Agora aqui o Edge Intensity para essa imagem, vamos deixar no 0. E o Edge Thickness, acho que 3 dá bom. Como a gente está trabalhando com filtros inteligentes, se depois precisar, a gente pode voltar nessa etapa e alterar. Esse aqui é o grande barato de trabalhar de maneira não destrutiva e trabalhar com filtros inteligentes. Tá? Eu acho que 3 aqui tá bom. Tá? Vamos dar um OK. O computador vai pensar um pouquinho, nem pensou tanto aqui. Então, observa que já está começando a acontecer a mágica. Tá? O nosso próximo efeito aqui é para reduzir o ruído. Por que a gente tem que reduzir o ruído? Tá vendo essas áreas aqui, ó? Essas áreas aqui, ó, de interferência aqui, ó. Isso aqui tudo é ruído. Então, por isso que a gente vai usar agora um filtro para reduzir esse ruído. Então, nós vamos aqui com a imagem selecionada, filtro, Noise, Reduce Noise. Tá? Pode ver que a imagem vai dar uma limpada. Estão vendo aqui, ó? A imagem deu uma limpada boa. Aqui joga no máximo, tá? Joga no máximo o Strength e o resto pode jogar no 0, tá? Então, esse filtro, perceba aqui, ó, o ganho de qualidade, ó. Esse aqui é um pouquinho pesado para voltar. Então, ó, muito ruído,
né? A imagem bastante degradada. E aí, quando a gente ativa o filtro, a imagem ela melhora bastante. Bom, a imagem melhora bastante. Tá? Depois, a gente vai de novo aqui, ó, vai dar um Unsharp Mask. Por que um Unsharp Mask? Para recuperar um pouco dos detalhes que a gente perdeu reduzindo o noise, tá? Então, a gente vem aqui, filtro, Sharpen, e aqui embaixo é o último, Unsharp Mask, tá? Ele serve para recuperar os detalhes, tá? Só que aqui, muito. Então, vamos deixar aqui um threshold aqui no 3. Bora ver? Ó, uma parte dos detalhes volta. Já tem aqui o contorno do olho, o contorno aqui da sobrancelha, uma série de contornos voltando. Vamos tentar aqui com 50, bora experimentar. Aqui é bom experimentar, dependendo da imagem você experimenta. Então, ó, dá um toquinho, 75, acho que vai ser o sweet spot aqui. Vamos ver 75, 75 fica excelente. Lembrando, pessoal, que de imagem para imagem, esses ajustes podem variar, tá? Então aqui você tem que experimentar com a imagem e a qualidade do efeito vai depender um pouco da sua percepção visual, tá? Unsharp Mask, agora acho que já é o último já, deixa eu ver aqui. Smart Blur, então vamos aqui, filtro, Blur, Smart Blur. Para quê? Para resolver aqui, ó, um pouquinho desses ruídos que apareceram aqui depois do Unsharp Mask, tá? Ele é bem sutil aqui a melhoria. Aqui foi demais. Aqui, ó. Foi demais. Acho que é 25 mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, então aqui 25. Aqui acho que vai ser um 5 aqui, quer ver? Já pensou? Aqui, isso, vamos botar um 10, um 10 e um 4. Gosto de deixar os números redondinhos aqui, ó. Então, ó, como a imagem estava antes, tá ruidosa aqui, né? Agora, já melhorando um pouquinho aqui a qualidade. Vou botar aqui um 20. Aí, 20. E mantém os detalhes. Nenhum nem outro. 15. Aí, 15. 15 ficou top. E aí vamos dar aqui um OK. Então, ó, o efeito já tá, ó, já suavizou bastante. Agora a gente vem com o último efeito, que é o cutout, que é o que vai separar realmente os níveis de sombra, tá? Então, filter. Esse aqui ele fica na galeria de estilos, filter gallery, né? A galeria de filtros. Vai carregar aqui, ó, esse aqui, ó, cutout. De novo, esse aqui também depende da imagem, tá? Depende da imagem. Aí aqui você dá um zoom out aqui para perceber aqui. Quanto menor a quantidade de níveis aqui, ó, menos detalhes a gente vai ter na imagem. Quanto maior a quantidade de níveis, mais detalhes, tá? E aqui a gente pode mexer na simplicidade, tá? Quanto mais simples, mais abstrato. Quanto menos simples, mais real fica, tá? Então aqui, ó, clicando aqui no olhinho, ó, dá para ver o antes e depois do cutout. Ó, antes, depois. De primeira, ele vai parecer um pouco exagerado, mas aí a gente vai fazer aqui um ajustezinho no final, tá? E aí vai dar bom. Deixa eu só ajustar aqui um negocinho que deu problema aqui. A câmera fica me sabotando. Tô lavando roupa suja na frente de vocês.
Pronto, vamos voltar para o Photoshop. Então aqui, Alt, deixar aqui 8, 0 e 2. Isso aqui não faz tanta diferença, tá? Não faz tanta diferença aqui, então deixar no meio aí. Dá um OK. O efeito está muito exagerado. Muito exagerado. O que a gente tem que fazer? Suavizar ele um pouquinho. Para isso a gente vai vir aqui, ó. E vamos trocar o modo de mesclagem dele de normal para soft light. Ele vai suavizar um pouco e a gente vai diminuir a opacidade. Então aqui, ó, de normal para soft light, vocês vão ver que já melhora bastante. Aí já deu aquele ganho na imagem. A gente muda aqui, ó, para 75, para suavizar um pouquinho mais, ó. Show de bola. O efeito está praticamente pronto, né? O efeito está praticamente pronto. Então, ó, isso aqui era o antes, aqui é o depois. Essa imagem de fundo, ela não é tão legal. Por isso que eu deixei para vocês aí, ó, essa imagem de fundo de HQ, que ela combina com o que a gente está fazendo. Só que está faltando aí, ó, aquele contorninho ao redor, né? Então agora vamos fazer o contorninho. O contorno, nós vamos usar um efeito, tá? Então seleciona aqui a camada e aplica nele um efeito. O efeito é esse aqui, ó, Stroke, tá? Que é o efeito que joga o contorno ao redor do objeto que está recebendo efeito, tá? Stroke. Ele vai carregar aqui, ó. Dá um zoom onde tu clicou do efeito que não apareceu aqui. Opa, então efeito, ó, tudo aqui embaixo, tá, pessoal? Efeito, máscara, blending, camada de ajuste, tá? Adjustment layers, máscara, efeitos para criar grupos, criar novo layer e deletar layer. Tudo isso está aqui embaixo. E aqui também para linkar layers que estejam selecionados, tá? Então eu vou clicar aqui em efeitos, stroke, vai carregar aqui. Pessoal, o stroke, ele é legal quando você pega como referência de cor a cor mais escura do objeto. Mas como aqui a gente tem um fundo de HQ, eu vou pegar como referência a cor de fundo aqui da HQ, que é quase preto. Não é bem preto, é quase preto. Preto ia ficar zerado aqui, ó. Totalmente preto ia ficar zerado. A HQ ali, ó, ela é quase preto, mas não é totalmente preto. Então vou dar um OK aqui. E aí, ó, o contorno vai ficar da cor da HQ. Vou jogar aqui um 10. 10. Nem muita coisa, nem pouca coisa. Contorninho que parece com um contorno... 10 não, 15, vai. Ele fica próximo aqui, ó. 12. O legal é que o contorno fique parecido com algo que já está na imagem do fundo, nesse caso aqui, tá? Então 13 ali vai dar bom. Vamos dar um OK. Basicamente, pessoal, o efeito do GTA é esse, tá? O efeito do GTA é esse. Só que eu trouxe um negocinho a mais, porque como é um HQ, para separar um pouquinho melhor a figura do fundo, tá? Para fazer isso, nós vamos colocar aqui aquela sombra reticulada, tá? Como é que faz a sombra reticulada? Agora nós vamos precisar daquela seleção de antes da máscara. Clica aqui em HQ e clica aqui para criar um novo layer aqui embaixo. Vai criar um novo layer vazio aqui. A gente vem aqui em canais. Vamos segurar o Ctrl e clicar aqui na seleção que nós salvamos antes. Ela vai carregar a seleção. Olha aqui, ó, carregou a seleção. Vamos voltar aqui para Layers. Com o layer novo que nós criamos selecionado, você vai apertar D. Para quê? Para colocar o preto na cor de foreground e branco na cor de background. Então, D. Ele altera aqui embaixo. Ó. Então, apertando D, fica preto na frente, branco no fundo. Vou desligar aqui, ó, o layer do Daniel, só para ficar sem nada aqui, para não atrapalhar a nossa visão do efeito. Então, eu vou digitar Alt, Backspace, para preencher a seleção com a cor de foreground, que é o preto aqui, a cor de foreground, a cor da frente. Então, Alt, Backspace. Agora eu preciso inverter a seleção. Vou dar um Ctrl, Shift, I. Ele inverteu a seleção. E eu vou preencher agora com branco, que é a cor de background. Vou dar um Ctrl, Backspace. E aí vou dar um Ctrl D para desfazer a seleção. Então tá aí, temos a base
a nossa sombra. Vamos também trabalhar com filtros inteligentes, Smart Filters aqui. Então, com a sombra, deixa eu colocar o nome aqui, sombra. Vou vir aqui em filtro, converter para filtros inteligentes. Tá? Então, ele já converteu. Aqui, ó, aparece aqui uma figurinha aqui na frente, ó, como se fosse um objeto inteligente. Converter para filtros inteligentes. Agora eu venho aqui em filtro. Vou aplicar aqui no blur, vou aplicar um Gaussian Blur. A quantidade de Gaussian Blur depende do tamanho da imagem, tá? Aqui eu vou dar uns 50 aqui. Se ficar demais, a gente pode voltar depois e alterar, porque o Gaussian Blur, ele influencia o próximo efeito, que vai ser o Color Halftone, ok? Então tá aqui, ó, já foi o Gaussian Blur. Lembrando que esse é um efeito que eu posso desligar ele, ó. Isso aqui é que é edição não destrutiva. Eu não estou aplicando efeito diretamente no pixel. Eu estou aplicando efeito no layer. Tá? Agora eu venho aqui, filtro, pixelate. Ele está aqui, ó, color halftone. Experimentando antes, qual foi a ideia que eu cheguei aqui? O raio máximo 8 e o resto bota tudo no 45. 45, 45, 45, 45. Tá? Aí você vai dar um OK aqui, ó. Ficou os pontinhos. Mas, pô, Leonardo, pô, Pettini, e esse branco aí, como é que eu resolvo? Aí vem o modo de mesclagem, tá? O Blending Modes. Quando eu tenho uma coisa que tem um fundo clipado branco e eu tenho outras coisas escuras, eu posso usar aqui o Multiply. Olha lá, o branco fica transparente. Tudo que é claro fica transparente, tudo que é escuro fica opaco. Tá? Então agora, ó, eu tenho ali o Multiply. Pettini, eu queria que ficasse maior esse degradê aí, esse reticulado. Como é que eu faço? Vem aqui em Gaussian Blur e aumento o Blur aqui, ó. No que eu aumento o Blur, ele espalha mais o reticulado. Então você controla a quantidade de reticulado com o blur, ok? Eu vou dar um Ctrl Z porque eu acho que esse tanto aqui tá fantástico. Vamos ver de longe? Perfeito. Para não dizer que não falei das flores, vou dar aqui, em vez de 50, vou dar uns 60, vai. 10 pixels a mais. Pronto. Aí, perfeito. Perfeito. Basicamente, o nosso efeito está pronto. Tá? O que eu vou fazer agora? Um bônus. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, a cor aqui está um pouquinho diferente. Cadê? Então a cor aqui ela está um pouquinho diferente. Tá? E eu apliquei aqui no finalzinho, eu dei aqui um toquezinho com achuras para trazer de volta alguns detalhes que foram perdidos, tá? Então, pessoal, para trabalhar bem esse efeito, talvez você tenha que desenhar por cima da imagem para ficar perfeito, ok? Então aqui, ó, eu fiz uns desenhos aqui com o brush, tá? Mas isso aqui é um toquezinho extra, ok? Não é obrigatório fazer isso, tá? E eu apliquei aqui uma técnica de color grades para só que as cores aqui do objeto, as cores do objeto, elas ficam um pouquinho mais parecidas com as cores daqui de trás, tá? Então, eu aproveitei um pouquinho das cores daqui, ó, para colorir o objeto. Vamos fazer isso agora. Para você mostrar melhor o desenho das achuras, tu pode apagar a imagem do Daniel para a gente ver o desenho. Tá bem legal o desenho. Tá. Então eu vou mostrar aqui as achuras no detalhe para vocês, tá? Então basicamente foi isso aqui que eu fiz. Com as achuras eu destaquei alguns aspectos da feição. Até apontei um pouquinho mais o sorriso dele para cima, tá? Trouxe de volta aqui alguns detalhes da camiseta, né, da camisa dele, do amarrotado. Tem detalhe aqui na sobrancelha e da barba, principalmente porque a barba ficou bem borrada, né? E aqui eu dei um penteado no cabelo aqui,
tá? Pessoal, isso aqui é muito básico, muito simples, não é a minha praia, não é muita ilustração não, tá? Então aqui é só para dar um toquinho a mais, tá? Então, mas assim, o efeito funciona sem isso. Mas aqui, como essa imagem, a qualidade dela não estava tão boa, eu senti a necessidade de dar um complemento aqui para trazer de volta alguns detalhes que tinham se perdido, tá? Vamos aplicar agora o Color Grade aqui, tá? Para fazer esse grade da cor, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui um Gradient Map, né? Onde a gente vai colocar aqui um degradê em cima da luz e sombra, tá? Então a gente vem aqui, ó, nas camadas de ajuste, né? E a gente vai colocar aqui, cadê? Gradient Map, tá? E aí, para funcionar, nós vamos pegar aqui, ó, a primeira coisa, ele está pegando a imagem toda, tá vendo? Eu não quero que ele pegue na imagem toda, então eu vou clicar aqui, ó, Create Clipping Mask aqui, ó, tá? Para ele pegar só na camada do Daniel. Então agora, ó, a cor do fundo já voltou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou trocar aqui a cor, ó. Eu vou pegar esse daqui, eu vou jogar aqui nas cores claras, aqui, ó, esse fundo mais clarinho aqui, ó. Tá? Então, ok. Opa, pegou branco ali. Desculpa, ele tá pegando daqui, ó, da cor da sombra, tá? Porque a sombra tá na frente. Vou desligar a sombra. Aí, isso aqui pode acontecer com vocês também, tá? Tem que lembrar, pessoal, que essa sombra, ela tá parecendo que tá transparente pra gente, mas tem um branco aqui, ó, por causa do filtro inteligente, ó. Tá? E ela tá com o Multiply ligado aqui, mas se eu desligar tudo, ó, tem um branco aqui, ó, que foi a cor que pegou ali antes. Então eu preciso desligar a sombra. Então eu vou botar aqui de volta o Multiply. Eu vou ligar de volta aqui o filtro inteligente. Mas tem que lembrar que aqui tá um branco que tá invisível pra gente. Então eu vou desligar a sombra. Agora vai funcionar. Dou 2 cliques aqui. 2 cliques aqui nesse seletor. Para eu pegar aqui, ó, essa cor aqui, ó. E agora eu pego aqui. E agora eu venho aqui, ó, no Multiplier. Tá? Então aqui, ó, ele já pegou aqui, ó, um pouquinho da cor do fundo. Só que muito forte isso. O que eu vou fazer aqui? Vou diminuir aqui para 50%. Pronto, só para dar 25%. Pronto, só para dar um toquinho. Tá ali, antes, depois. É só um detalhezinho, tá? De tonalidade que eu estou emprestando do fundo, para que a cor da frente fique conversando melhor com a cor do fundo. Tá bom? Então, pessoal, esse é o efeito, tá? Esse é o efeito. Agora, finalizamos o vídeo. Eu vou fechar. E eu volto com vocês daqui um pouquinho.